Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 16 de abril. O Ibovespa apresentou queda de 0,45%, ameaçou ali montar um pivô de baixa, até fez essa formação, ainda nada tão significativa, primeiramente por não ter confirmado oscilar abaixo da mínima desse candle responsável pelo pivô, e segundo por estar dentro desse movimento ainda de subida, ou seja, não conseguiu perder a mínima do pregão anterior. Então, um sinal um pouco mais significativo para o Ibovespa iniciar um movimento de baixa segue sendo não só a formação do pivô, que já aconteceu, mas agora a perda da mínima ali no gráfico diário, que é a mínima do pregão de hoje, 54.315 pontos. Enquanto não acontecer isso, o Ibovespa segue aí, apesar de ter já encontrar dificuldade de manter a movimentação mais forte para cima, ainda não teve uma formação mais forte de queda ainda dentro aí do intraday ou mesmo aqui no gráfico diário, não uma sinalização mais forte. PTR4, pregão de hoje, queda de 3%, foi lá embaixo, mas conseguiu ainda se sustentar aqui perto dos R$13. Também ameaçou a formação de um pivô de baixa, ainda não concretizou esse pivô, confirma essa formação ao vir para baixo dos 12,52, o que abriria espaço para se trabalhar principalmente na venda para day trade aí na Petro, seja venda de rompimento na perda da mínima do pregão de hoje, ou principalmente em topos descendentes no gráfico de 15 minutos. E acima dos R$13, fundo ascendente, num gráfico de 15 ou 10 minutos, fica mais para a ponta compradora. Vale 5, lembrando, ponta compradora de day trade. Vale 5, pregão de hoje, queda de 1,94%, fez o que a gente tinha mencionado de se perder a mínima do pregão de hoje, ela desmonta a configuração dela para vir aqui para cima, e teria que fazer o que agora? Anular essa sinalização de topo descendente. Para anular essa sinalização de topo descendente, romper a máxima do pregão de hoje, 15,53 e principalmente 15,59, rompendo a máxima mesmo do topo para aumentar a chance de vir até a romper os 15,96 na sequência. Dentro aqui do que ela fez pelo gráfico 60 minutos, estaria mais maduro para iniciar um movimento de subida aqui no G60. Por esse motivo, se ela, ao invés de fazer isso, ela perder a mínima do pregão de hoje, aumenta a chance aí de continuar o movimento de baixa, ficando mais para um triângulo simétrico aqui a Vale 5 no curto prazo. E aí, preferencialmente, venda na ação através de topos descendentes, melhor ainda, abaixo dos 15 e 14, e para compra através se a ação conseguisse voltar mesmo para cima do pregão, da máxima pregão de hoje, e fundos ascendentes acima dos 15,50. Demais papéis, VEG3, saída da posição comprada, perdeu a mínima do pregão anterior, 16,13, dentro do que a gente já tinha falado aqui na última videoanálise, a operação encerrada no 16,12, praticamente no preço de entrada, enfim, pagando os custos operacionais. Natura no pregão de hoje, recomendei uma entrada se ela conseguisse romper os 27,55. Ela fez uma boa primeira hora de pregão, ou seja, começou a apontar para romper ali a máxima do pregão de ontem e não conseguiu, voltou rapidamente para baixo. Ainda segue sendo um ativo na tentativa de pegar aqui um novo movimento de subida, de um fundo acima de um fundo anterior e também na região ali de topo anterior. Então, sigo aí com a possibilidade de buscar nova entrada nessa ação na superação da máxima de hoje, 27,43. A BEV3 da mesma forma, tinha passado uma entrada se ela superasse 19,20, não fez essa superação, cancelei a entrada e fico aí na expectativa de uma possível compra no rompimento dos 19,13, ainda a favor da tendência de alta desse papel. Logicamente, como está muito em cima dos 19,13, superar 19,13, o fechamento foi 19,10, ficaria mais atento a guardar ali algum candle no gráfico de 10 ou 15 minutos que confirmem esse rompimento dos 19,13 com algum fechamento acima e nova máxima na sequência. O GPA3, olhando mais para a ponta vendedora, sendo mais ousado, o ativo está bem esticado para cima nesse movimento de alta do gráfico semanal. Se olharmos aqui pela tendência inteira de alta do gráfico diário, ou seja, o ativo segue esticado para cima, gerou mais uma correção equilateral e não deslanchou muito para cima. Depois que fez o rompimento, já perdeu a mínima do candle que fez o rompimento
desta congestão, que é algo negativo. Então, para mim, se essa ação perde a mínima do pregão de hoje, ela confirma ainda mais esse sinal de reversão desse rompimento e a expectativa de ter um movimento de baixa caminhando ali para 65,16, que seria o suporte principal nesse momento para a ação. Inclusive aqui essa perda da mínima do pregão de hoje confirmaria um pivô de baixa no G60. Mínima de hoje 66,35 seria uma alternativa de venda. Lembrando, perfil um pouco mais arrojado, porque o ativo pelo gráfico diário está dentro de uma tendência de alta, pelo semanal também. BRKM5 já tinha comentado esse papel no pregão aqui desse fechamento. Ela não fez aquela sinalização de vir aqui voltar para baixo, perder a mínima do pregão, que foi do dia 14, mas aí fechou bem, pregão passado 3,08 e devolveu completamente no pregão de hoje, fechando com queda de 3,87% e abaixo dos R$12. Então é um sinal negativo para a ação, que abre a chance, já dá um sinal de enfraquecimento da tendência de alta dela. Ela está em tendência de alta ainda, e dependendo do que ela fizer pelo gráfico intraday, também ficaria mais voltado a buscar alguma venda baseado na tendência de baixa, principalmente de médio prazo nessa ação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.